Olá, investidores! Bom, vamos agora aprofundar nossa conversa sobre o COI Bond Repack. Para isso, nesse primeiro vídeo, a gente vai destrinchar propriamente a nomenclatura, disso. Entender primeiro o que são COIs, entender o que são bonds e entender, afinal de contas, o que é um COI Bond Repack. Bora lá? Para entender o que é um COI, o Certificado de Operações Estruturadas, os COIs, eles são produtos financeiros complexos distribuídos em grande escala entre investidores de varejo no Brasil. Em geral, o COI ele é um produto com um prazo de vencimento que varia entre 1 a 10 anos, cujo retorno depende de uma série de condições definidas em torno dos ativos subjacentes. O volume investido em COI ele tem crescido rapidamente desde 2014, no ano que começaram a ser distribuídas. Segundo a B3, hoje os COIs é um instrumento que mescla elemento de renda fixa e elemento de renda variável. Explicando de forma resumida e mais objetiva, o COI ele agrupa diversas operações simultâneas de ativos e derivativos, que podem ser estruturadas com taxa de juro, câmbio, ações, fundos, combinação entre eles, enfim. Pode inclusive ser com ativos divulgados e negociados no exterior, observando, claro, os mesmos requisitos exigidos para os ativos do país, como acontece, por exemplo, nos COIs Bond Repack. Ou seja, em uma só aplicação, o COI proporciona acesso a estruturas complexas, montadas num instrumento único. Fazendo uma analogia com o Tim Maia, basicamente vale tudo, desde que utilize a metodologia consistente e, claro, passível de verificação. Mas é bom sempre ficar ligado. Então, quebrando a nomenclatura, vamos tentar entender o que é um bond. Um bond ele é um título de dívida pública ou privada emitida no mercado internacional, semelhante aos títulos de crédito privado aqui do Brasil. Então, os bonds são ativos muito semelhantes ao que a gente tem aqui nas debêntures, por exemplo, que você já conhece bem como é que funciona, A diferença, claro, é que a rentabilidade desses ativos é atrelada ao dólar e, claro, acabando ficando refém aí da dinâmica do mercado dos Estados Unidos. Empresas brasileiras, elas também podem ter títulos negociados lá fora, no exterior. Normalmente elas são empresas exportadoras, e que têm faturamento em dólar. Mas também tem empresas sem operação fora do Brasil que optam por emitir no mercado externo essas dívidas quando estão em condições mais favoráveis para ela, lá fora do que aqui dentro. Os riscos dos bonds são os mesmos da renda fixa, mas quando a gente compara o mercado americano com o brasileiro, o risco de liquidez lá é menor por conta do alto volume de negociação no mercado americano. Quanto maior o número de transações negociadas no mercado, menor é o risco de liquidez, por razões óbvias. Então, existe um risco adicional ainda, o risco cambial. Afinal de contas, os títulos são denominados em dólar. E depender da variação da moeda, do dólar em relação ao real, pode ter perdas e ganhos para você, investidor. Bom, agora que a gente já entendeu o que são COIs e os que são os tal dos bonds, vamos juntar esses dois aqui. Vamos tentar entender o que é um COI de estrutura Bond Repack. O COI, como a gente já explicou, é um ativo de emissão bancária. Por meio do COI, o investidor tem uma exposição ao fluxo de pagamento de um título de dívida internacional, a um bond. A rentabilidade pré-determinada é conhecida no momento da emissão do COI, com um pagamento periódico direto na conta do investidor em reais. O processo é o seguinte, basicamente. Um banco emissor pega um título de dívida lá fora, estrutura uma troca de indexadores de dólar por real e oferece tudo isso ao investidor brasileiro num produto único. Desse jeito, o investidor aqui vai ter um bond, ou seja, um crédito de uma empresa que emitiu uma dívida lá fora, mas com fluxo de pagamento atrelado ao real aqui dentro do país. Beleza? Bom, o objetivo desse vídeo era basicamente apresentar rapidinho o que era um COI Bond Repack. No nosso próximo vídeo, a gente vai detalhar melhor como é que é calculada a taxa pré-fixada desse COI, quais são os principais riscos que nós temos envolvidos nesse investimento. Então, se você quer saber mais detalhes, torno, risco, tudo mais, se liga no nosso próximo vídeo. Até mais!